Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouco sobre os catéteres agulhados, tá? Que todo mundo conhece como scalp ou butterfly ou catéter borboleta. Muitos podem reconhecer esse tipo de catéter quando está em pronto-socorro, pronto atendimento, ambulatórios, tá? Ele é um dispositivo geralmente para infusão assim, de curta duração, em até 24 horas, tá? É por isso que a gente vê muito em pronto-socorro. É muito usado para administração em bolos, que a gente fala aí também em flush. No caso de terapia para doses únicas, administração de medicamentos EV em bolos, tá? Ou para coleta de sangue, tá? Eu vou falar um pouquinho assim sobre os tipos de terapia infusional, só o básico mesmo para entender, tá? Que a gente pode também utilizar esse tipo de terapia para esse tipo de catéter, tá? Que é o embolos que eu falei agora. O que é o embolos? No caso, quando o médico pede para administrar uma medicação, no caso rápida, tá? Infusão rápida naquele momento, que é um tempo menor ou igual a 1 minuto ou 60 segundos, tá? Também tem infusão rápida, quando o médico também pede um tipo de medicamento a ser realizado mais ou menos lentamente, no caso, por exemplo, um Dramin, um soro fisiológico, em infusão de uma hora, ou 1 minuto, ou seja, 1 minuto a 30 minutos, até meia hora no máximo, tá? Tem a infusão lenta, também que pode ser utilizado em poucos casos, tá? Né? No caso desse catéter, que é realizada entre 30 a 60 minutos. Pode ser um medicamento para hidratação, em até 1 hora mais ou menos, pode estar usando também esse scalp. E a infusão contínua, tá? É um tempo superior a 60 minutos, ele é ininterruptamente. Aí já não é recomendado já esse tipo de catéter, já precisa de um outro tipo de catéter com calibre maior e mais flexível que possa ficar mais tempo no paciente. E tem a administração intermitente, que no caso, ao contrário dessa infusão contínua, ela não é contínua, ela fica de 6 em 6 horas, tendo essas pausas interruptas, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre os calibres, os tamanhos dele. Eles são classificados em números ímpares, tá? Lembrando que quanto menor número, maior calibre. Eu vou mostrar como é que ele como é que cada calibre para que é, mais assim a indicação de cada um. Eu vou mostrar primeiramente o calibre 19, que é esse scalp, que é o butterfly também, que é o catéter agulhado. Ele aqui provém da protetor da agulha, toda a embalagem, todo o scalp vem já com esse protetor para justamente evitar de se furar, de perfurar na hora do manuseio, tá? Eu vou tirar aqui para vocês verem. Aqui, ó, o tamanho da agulha. Então, esse aqui é o 19. Então, o número é menor, mas o calibre é o maior que tem. Ele é bastante indicado para medicamentos de infusões maiores, hidratações mais longas, no caso de um soro fisiológico. Eles indicam bastante tipo de catéter para ser infundido, esse tipo de medicação. Ele contém aqui as asas de fixação ou asas de empunhadura. Ele facilita, assim, a gente faz essa posição para fazer empunhadura de fácil acesso, tá? Quando a pele lá é um pouco mais rígida, a gente consegue perfurar com mais facilidade, ela auxilia a gente. E para fixar na pele, nós podemos deixar ela esticadinha, colocando o curativo, e ela evita de sair ou tracionar com mais facilidade, tá? Aqui, ó, o tubinho aqui que vocês podem ver é um tubo de vinílico transparente, aonde nós como colocamos no paciente, ele sai aqui um pouquinho do fluido do sangue e podemos ver também a medicação sendo infundida através dela, sem precisar ter o contato direto lá nos fluidos do paciente. E na ponta do catéter agulhado, como vocês podem ver, ela é uma pontinha de Luer Lock, tem a tampinha aqui, que ela tá rachada, ela pode se atarrachar em qualquer tipo de equipe, tá? Ou dânula. Ela tem as cores diferenciadas para cada tipo de calibre, até uma cor diferente, para ter fácil identificação, né, na hora de estar lá com o paciente, para saber que tipo de calibre que está sendo infundido, está sendo usado. Então esse aqui é o 19, falando novamente para vocês. É a agulha mais grossa. Eu vou mostrar agora o próximo, que é o de 21, o scalp de 21, que ele tem a coloração já verde escura, vocês podem ver. Eu vou mostrar para vocês, ela é um pouquinho menor que a outra. Também é indicado, tá, para infusões de medicamentos que precisam ter doses maiores, um pouquinho mais longo que o necessário.
Também pode ser utilizado para coleta de sangue, tá? O pessoal usa bastante esse aqui também, tá? Para fazer uma coleta com mais facilidade por ser um pouquinho mais grosso, tá bom? E também tem aqui os mesmos componentes do outro, como vocês podem ver. Agora eu vou mostrar para vocês o próximo, que é o Scalp de número 23, que ele tem a coloração que vocês podem identificar, ele é um verde mais claro. Eu vou lembrar para vocês que depende do fabricante, tá? Esse aqui vocês podem ver que já tem a cor da ponta do Lorlac já de outra cor, diferenciado daqui da borboleta, porque ele é de um fabricante. Outros fabricantes eles fazem a borboleta e o Lorlac da mesma cor. Então aqui no caso, só para vocês entenderem, que não precisa ser uma regra para seguir, que tem que ser a mesma cor, mas a gente sempre diz porque é uma forma mais fácil de lembrar da identificação, tá? Eu vou mostrar para vocês a ponta dela um pouquinho mais já fininha, tá? Ela é muito mais utilizada para esses tipos de medicamentos em infusão rápida, tá? Ou infusão lenta, que eles aguentam bastante, e no caso de pacientes que são um pouquinho mais idosos ou pacientes que têm veias muito frágeis ou veias finas, dá para fazer esse tipo de uso, porque ele não vai perfurar, não vai furar a veia e perder a veia com facilidade. Eu vou mostrar agora o Scalp de número 25, que é o scalpzinho de cor laranja. Também, como falando, né, não é uma regra, esse fabricante aqui, já a ponta do Lorlac dele já é transparente, como vocês podem ver, mas a borboleta ela é laranja. Então, não é, como eu falei, conforme o fabricante pode ser diferente. A ponta aqui dela já é mais fininha, como vocês podem ver, é mais delicada. Para pacientes que têm os vasos um pouquinho mais finos, que não dá para fazer uma perfuração com calibre mais grosso, nós utilizamos bastante esse tipo de acesso, tá? Ela também pode ser utilizada para medicações de infusão rápida ou infusão lenta, tá bom? É mais recomendável para infusão lenta justamente por ser um catéter mais fino, ela não poderia aguentar tanto quanto os outros que são maiores, tá bom? Agora eu vou mostrar o Scalp de número 27, que é esse Scalp aqui de coloração cinza. Vocês podem ver, já esse aqui, já vocês podem identificar que o Lorlac dele já é da mesma cor da borboleta. Ele aqui, essa pontinha aqui, ela é bem mais fina que todas, como vocês podem ver. É bastante utilizado em pacientes pediátricos, tá bom? Neonatal, ou com pacientes que também têm veias finas, precisam ser delicadamente infundidas medicações. E lembrando que, dependendo do tipo de scalp, pode ser o maior ou menor, não sei, depende de quem avaliar. É muito utilizado em procedimentos de hipodermólise, tá? Eles usam muito os scalps assim, um pouquinho mais calibrosos. Vou falar agora um pouquinho assim da vantagem do uso do scalp ou do catéter agulhado. A vantagem dela, tá? Que quando o paciente tem essas veias finas, vasinhos finos, a gente não consegue pegar uma veia mais calibrosa, a gente consegue com o scalp pegar com mais delicadeza, com mais rapidez aquele tipo de veia que precisa daquela infusão imediatamente, tá? Ela é própria justamente para pequenos vasos. E a desvantagem dela, assim, não recomendamos para fazer o uso de medicações vesicantes, ou seja, aquelas medicações que irritam os vasos do paciente. Por que isso? O paciente está com aquele scalp aqui no braço, ou aqui na fossa cubital, ou uma área onde tem flexão. O paciente está sendo infundido um medicamento vesicante, como por exemplo a ranitidina, que é um dos medicamentos que irritam muito os vasos. Ele pode, na hora do reflexo dele, da dor, dobrar o braço, dobrar a fossa cubital, podendo se perfurar, tá? Podendo ser um pouco mais grave, e perder aquela veia e fazer um hematoma enorme, um sinal de flebite, alguma coisa parecida, podendo ser muito desconfortante ao paciente. Então, não recomendamos fazer uso do scalp para medicações que vocês sabem, quando são administradas, pode ser irritante. Aí, no caso, a gente pede para que seja utilizado catéteres flexíveis. O scalp, assim, ele... Muito dos casos, como eu falei, como é pronto atendimento, pronto-socorro, é somente usado para casos de administração imediata daquele medicamento, ou seja, o paciente entrou com uma dor de cabeça, uma cefaleia ou alguma coisa, o médico prescreve um dipirona, num soro fisiológico, água destilada, precisa ser administrado endovenoso. Ele vai funcionar a veia do paciente, vai administrar aquele medicamento e logo em seguida, se não tiver mais necessidade, retirar, tá? Não é recomendável ficar com o scalp muito tempo, justamente por esquecimento do paciente. Ele esquece que está com acesso agulhado
e muitas vezes se machuca sem ter, né, a necessidade disso. Então, é para infusão imediata, tá, do medicamento, lembrando, se não precisa mais, se o médico liberar o paciente, retirar logo em seguida que ele falar que pode estar sendo retirado. Eu vou mostrar uma simulação, tá, para vocês de uma punção com scalp, tá? Eu vou mostrar a montagem mais ou menos da bandeja que a gente precisa fazer para o preparo na punção do paciente e como é feito a punção em si, tá? No caso da simulação, eu vou utilizar somente água destilada, só para vocês entenderem como é feito, tá? Esse tipo de procedimento. Eu não vou estar usando nenhum tipo, tá, de medicação ou nada, é somente água destilada, para vocês entenderem como é feita a punção e como é feito o curativo e a data no catéter. Então vamos ver como é que é o procedimento. Eu vou mostrar para vocês como é que é uma bandeja montada para fazer uma punção com catéter agulhado, tá? Em exemplo para vocês, eu já separei aqui um catéter agulhado scalp de número 25, que é um exemplo, para vocês entenderem como é. É a embalagem, tudo, um garrote para fazer agarroteamento do paciente, uma agulha de aspiro para fazer aspirações das medicações, tá? Vou pegar uma ampola, no caso necessário de soro fisiológico, um frasco de clorexidina ou álcool 70% para fazer antisepsia, tá? Na pele do paciente, um curativo, no caso se tiver um tegaderme ou esparadrapo, tá? Pré-estabelecido no hospital, para fazer a fixação do catéter de scalp. A seringa de água destilada ou soro fisiológico, no exemplo eu vou utilizar esse para fazer a punção, tá? De água destilada, mais o sorinho. E aqui eu vou mostrar um pedaço de fitinha para fazer a fixação de scalp se não obtiver no tegaderme no paciente ou um esparadrapo para fixar a pontinha. E a caneta para marcar a data do curativo instalado, tá bom? Para vocês entenderem, essa é a bandeja que nós montamos previamente antes de ir no paciente, tá bom? Bom, primeiramente nós vamos garrotear o membro do paciente, tá? O braço onde vai ser puncionado. Tá? No caso, eu estou funcionando um pouco perto das extremidades para ser de fácil acesso. Peço para ele pedir para abrir e fechar a mão, que é um método que possa aqui com que as veias apareçam com mais rapidez. E faço a asepsia na pele, de preferência de baixo para cima, tá? Em direção à fossa cubital do paciente, para evitar que ele leve a sujidade lá do braço para a mão. Eu peço para continuar a fazer a posição do abre e fecha. E eu vou preparar o material para punção, tá? Vou pegar o scalp já pré-montado, separadinho. E eu vou lá, já vejo a veia do paciente e vou puncionar com o bisel para cima. De preferência, eu vou conseguir lá para ele fazer a punção. Feita a punção, eu vou fazer a verificação se está alocado na veia do paciente. Vou fazer o teste do refluxo, já desgarroteio para não causar desconforto. E faço o teste do fluxo para ver se está infundindo e pergunto para o paciente se está doendo, se está desconfortado. Está vendo que está lá alocado, tá? Eu vou fazer toda a preparação, coloco um curativo. Em instituições eles utilizam de tegaderme, outros de esparadrapo ou micropora. Da preferência do hospital, tá? Eu estou usando o curativo tegaderme, que é um curativo transparente. Eu faço a fixação do catéter e faço de novo o teste do fluxo e refluxo. Feito isso, eu fecho ali a saída, clampeando para que não saia o fluxo de sangue e tampo, de preferencialmente se não for utilizar naquele momento. Se eu for feita a medicação, deixo ele separadinho, já fechadinho. E eu vou colocar uma fita de identificação com a data que eu instalar esse catéter, tá? No caso, eu coloquei nessa data, tá? Eu fiz a instalação nessa data. No caso, o scalp geralmente é 24 horas ou menos disso, nunca fica mais de 24 horas. É só uma simulação mesmo para vocês verem como é feita a fixação e a data. E eu vou fazer de novo um outro teste com a infusão de um medicamento ou uma água destilada para ver se está fazendo infusão certamente lá no paciente. Eu vou infundir o medicamento, vocês podem ver, tá indo direitinho. Faço o teste do refluxo, tá alocado. Se precisar de alguma mais medicações que o médico pediu, eu posso estar utilizando o mesmo scalp naquele momento.
e ele vai ficar com esse scalp até a hora que ele tiver alta do pronto-socorro ou do ambulatório onde ele estiver. Então é isso, é uma maneira muito prática, não é difícil, tá, de fazer a punção, como vocês podem ver. Então, pessoal, antes de terminar o vídeo, eu vou dar algumas dicas, tá, assim, em comum no nosso dia a dia. Quando nós estamos fazendo essas punções aí com os catéteres agulhados, primeiramente tem que se atentar a algumas coisas. Se você tá vendo lá, você tá vendo um paciente que tá com dificuldade de obter aquela veia, já tentou uma vez, tentou 2 vezes, não tente mais. Pede para um colega vir ajudar você, tá? A poder procurar uma veia com mais facilidade para não ter que ficar perfurando o paciente, que o paciente vai ficar irritado, e isso é realidade, ele vai ficar sem paciência e não vai querer nem que você administre mais a tal medicação. Então, se está tendo dificuldade de enxergar as veias do paciente, pede para uma segunda ajuda, tá? Um colega de trabalho ou do próprio enfermeiro, para que auxilie a fazer a punção com mais facilidade e com conclusão melhor, tá? Se você tá lá perfurando o paciente, achou que pegou uma veia, só que ultrapassou ou não conseguiu pegar o sangue, não fique lá pescando lá a veia do paciente para ver se vai achar, porque isso pode ocasionar o quê? Pode estourar a veia do paciente, você pode perfurar aqui a outra parte da mão, sim, acidentalmente pode acontecer. Então não fique caçando a veia. Se você tá com o scalp lá dentro, não fique virando para lá e para cá. Se você puncionou uma vez, viu que não pegou, tira fora, descarta e procure outra veia mais próxima, tá? Porque tem muito problema assim de algumas pessoas fazerem esse tipo de caça às veias e ocasiona uns hematomas horrorosos no braço do paciente. O próprio paciente vai reclamar. Então eu recomendo que, se não conseguiu na primeira, retire, descarte e procure uma outra veia próxima ou do lado, um pouco mais acima. Uma outra coisa legal, quando for puncionar um paciente, tenta sempre pegar pelas partes periféricas e depois sobe. Porque justamente isso, se você pegou, não conseguiu ou estourou uma veia, você não vai perder toda a extensão da veia. Pode ser que você estoure lá uma parte da veia cefálica ou veia basílica, aquela veia você vai descartar, mas tem outras ramificações em volta que você possa conseguir com facilidade sem que lesione toda a veia principal, tá? Se você pegou na parte da mão aqui, na parte da ponta aqui, você vai subindo. Se você não pegou aqui embaixo, vai tentando mais para cima e assim vai. Se pegou, ótimo, não fique mais mexendo, deixa lá, faz a medicação e tira. Se não conseguiu, tira. Tenta para uma proximidade um pouquinho assim dos lados, vê que não conseguiu e vocês vão subindo até a parte onde vocês acharem que tiver melhor para pegar. Na hora de garrotear o paciente, nunca esqueça de desgarrotear, porque isso é um hábito comum. A pessoa tá lá naquela empolgação assim, eu consegui pegar a veia, vou testar lá a medicação, vou ver se tá lá na veia puxando o sangue, e esquece que eu tá com garrote ali, e aquilo muitas das vezes não ajuda nem ao fluxo do sangue vir pro scalp, tá? Então você vê o que veio já o sangue lá no tubinho, já desgarroteia e faz o teste de refluxo. É uma dica, tá? Para vocês também, porque isso eu sei que acontece. Eu acho que assim, umas dicas básicas, é uma coisa que nós vemos muito no dia a dia. Scalp é um dos catéteres mais utilizados por nós técnicos. Nós administramos muita medicação intravenosa, endovenosa por vias rápidas, tá? Qualquer dúvida referente a esse tipo de catéter, vocês podem estar colocando nos comentários que eu vou responder, tá? E nos próximos vídeos vou estar falando sobre os catéteres flexíveis, que também é um assunto bastante importante. Então eu fico com vocês por aqui e até breve, pessoal.